Vamos então começar a segunda parte deste capítulo. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Disse a outro: segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite que antes eu vá enterrar a meu pai. Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 59 e 60. Kardec coloca: o que podem significar essas palavras? Abre aspas. Deixa que os mortos enterrem seus mortos? Fecha aspas. As considerações precedentes mostram, primeiro, que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não deviam exprimir uma blasfêmia, um insulto contra aquele que considerava um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Ao contrário, elas encerram um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar compreensível. Com efeito, é a vida espiritual a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira. É um tipo de morte se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. A hora que nós entendermos verdadeiramente, nós estamos mortos aqui, presos, encarcerados, nesse corpo que é um escafandro, que permite que a gente viva aqui nesse planeta. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Por isso que ele coloca: deixe os mortos, aqueles que estão iludidos, aqueles que estão aqui nesse planeta vivendo como se essa fosse a vida verdadeira, estão mortos. Porque aqueles que acordam, aqueles que entendem que isto aqui é um aprendizado, esses sim estão vivos. Então deixem que os mortos, aqueles que não têm condições de aprendizado, não estão querendo aprender, não estão querendo enxergar a verdade, enterrem aqueles que só deixaram o veículo, a roupagem aqui. O corpo é apenas uma roupa grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira corrente que o prende à gleba terrena, da qual ele fica feliz em libertar-se. Desencarne é sair da prisão, é liberdade. Se nós entendêssemos a realidade, nós ficaríamos muito felizes com os nossos entes queridos que voltaram para casa. E entenderíamos aqueles que choram no plano espiritual quando um ente querido reencarna, porque sabe da dificuldade. Leiam Missionários da Luz, principalmente no capítulo 13, que fala sobre a reencarnação, para a gente entender e ver como funciona o processo da reencarnação. Como é difícil aceitar o esquecimento, aceitar o recomeçar aqui, nesse planeta tão difícil. Eu vou repetir aqui. O corpo é apenas uma roupa grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira corrente que o prende à gleba terrena, da qual ele fica feliz em libertar-se. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas ao espírito ausente através da lembrança. É um respeito análogo, parecido ao que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que aqueles que o amavam guardam como relíquias. Não. A gente tem que lembrar da pessoa, orar para ela, que ela esteja bem, esteja feliz na sua vida, porque a vida verdadeira é no lado de lá. E ele continua estudando, aprendendo, amando e sentindo os nossos sentimentos. Quando a gente pensa nele, faz numa oração alegre, feliz, lembrando dele feliz, lembrando de momentos felizes, ele vai sentir essa energia. Se ele tiver numa dificuldade, se ele tiver num processo muito difícil no plano espiritual, por exemplo, aquele que se suicidou, ele vai receber essa oração com amor, essa oração com uma lembrança boa, como bálsamo, que
diminui a dor da ferida aberta pela besteira que fez. Nós vamos ver isso no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Então, aqueles que estão aqui têm que pensar nisso, têm que lembrar que os seus sentimentos vão causar o mesmo sentimento naquele que está do lado de lá. Então, ore com alegria, ore pedindo a Deus que ele esteja bem, continue os seus estudos, tenha as lembranças boas. Não vai entristecer, não vá fazer com que aquele ente querido que está do outro lado entre em desespero por causa do seu desespero, por causa do seu inconformismo, porque se existe uma coisa certa neste planeta é que nós estamos em contagem regressiva desde o momento do nosso nascimento. Porque todo prisioneiro tem o dia da libertação. Ninguém vai ficar preso o tempo todo. E aqui é uma prisão escola, uma prisão hospital, mas é uma prisão. É isso que o homem daquela época não podia compreender por si só. Jesus ensina dizendo: não te inquietes com o corpo, mas pensa sobretudo no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, pois somente lá está a verdadeira vida. Vai mostrar que aquele corpo que ficou aqui era só roupa, era só uma vestimenta. Ela é da terra, ela volta para a terra. O ente que nós amamos é um espírito imortal, igual a nós. Nós vamos nos encontrar de novo quando nós voltarmos para casa. E nós sabemos que ele está lá, muito melhor do que estava aqui. Salvo a exceção de ter feito uma besteira, como ter tirado a própria vida. Continuando. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Essas palavras de Jesus aqui, quando foram entendidas ao pé da letra, e elas foram muito usadas na Idade Média, os cruzados diziam isso: não penseis que vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a espada. Então eles usavam essas palavras de Jesus para dizer: essa espada, a espada dos cruzados, é a espada de Jesus que vai matar mulheres e crianças em nome de Jesus. Existe uma incongruência maior do que essa? Matar alguém em nome do ser que foi só amor, perdão. Não tem incongruência maior, mas por ignorância usavam as palavras de Jesus para justificar esse horror que foram as cruzadas. Vamos voltar aqui. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim separar o homem do pai, em algumas traduções o filho do pai, a filha da mãe e a nora da sogra. E os homens terão como inimigo os próprios familiares, em algumas traduções os da sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículo de 34 a 36. Vamos entender direitinho o que Jesus está colocando aqui. Pois vim separar. O Jesus veio mostrar o desconforto que ele veio trazer para aqueles que estavam aqui na terra apegados a coisas, a pessoas. Porque ele veio trazer: isto aqui não vale nada, isto aqui é ilusão, isto aqui não serve para nada. A verdadeira vida é do outro lado. Você tem que amar não só o teu filho, o teu marido, a tua família. Você tem que amar a todos, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de tudo. Ele veio revolucionar. Por que a espada? Porque aquele dentro da família que entendesse as palavras de Jesus seria incompreendido pelo pai, pelo filho, pela mãe, pelo irmão. Vamos lembrar Paulo, né? Paulo de Tarso, que quando ele volta do deserto vai procurar o pai está horrorizado, a irmã saiu da cidade de vergonha pelo que ele fez. O pai coloca que ele só entra em casa se ele renegar o Cristo, senão ele não é mais filho dele, botou ele de lá para fora. Ele se revoltou com o pai? Ele ficou magoado com o pai? Não. Ele
com a mudança que ele teve com as palavras do Cristo, ele entendeu que dentro da capacidade, dentro do estágio de aprendizado do pai, o pai não tinha capacidade para entender o que estava acontecendo com ele. E ele foi posto para fora pelo próprio pai, sem um tostão. Depois o pai manda um criado levar algum dinheiro para ele. É isto que Jesus está colocando. Aquele que assimilar as suas palavras, entender os seus ensinamentos, entender que a verdadeira vida é a vida espiritual, vai acabar entrando em confronto com os da sua casa, os da sua família, por não conseguir entender. E o principal, quando a gente entrar mais profundamente no que Jesus colocou, vamos lembrar da casa mental, que nós vamos ver no livro Obreiros da Vida Eterna. Nós vamos ver André Luiz lá no capítulo 3 falar sobre a casa mental, os nossos estágios da casa mental. Nós vamos ter esta luta interior, nós vamos ter aquele homem velho que existe em nós, que quer ter o carro novo, quer ter a casa, quer mostrar no Face a viagem, no Instagram, quer mostrar para o outro que trocou de carro, quer mostrar para o outro que viajou para a Europa, que quer só parecer e não ser, que tudo isso é ilusório e é da matéria, lutando dentro de nós com espada, com flecha, com tudo que tem na mão, contra o homem novo, que quer se desligar de tudo isso, onde tudo isso, nada disso tem valor, e quer buscar uma nova vida, um novo trabalho, uma nova forma de ganhar o pão da matéria, mas principalmente uma forma de ganhar o pão da matéria que lhe dê tempo para buscar o pão verdadeiro, que é o pão do Espírito, o pão do conhecimento, uma vida mais simples, um ser feliz com menos, um prejudicar menos o planeta, porque do jeito que nós consumimos o planeta não pode continuar, porque o planeta não aguenta. Então, a hora que este homem novo, que está querendo se reformar, se modificar, buscar uma vida mais simples, buscar mais conhecimento espiritual e se desapegar das coisas da materialidade, o homem velho, o mundo, a materialidade, a família mental vai lutar com ele com unhas e dentes. Vai ser um atrito interior, um lapidar de diamante com diamante. E é esta guerra interior que nós temos que travar e vencer para podermos mudar de estágio. Eu vim lançar fogo à terra, e como desejava que já estivesse aceso. Então ele veio botar fogo na ilusão, botar fogo na materialidade. Ele queria chegar aqui, é o que ele fala, Jesus fala, gostaria muito de chegar aqui e já encontrar esse fogo aceso, essa mudança começando, mas não. 2000 anos depois nós ainda estamos presos à materialidade como estava o judeu naquela época, infelizmente. Então ele diz aqui, eu vim lançar fogo à terra e como desejava que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como me angustio que ele se cumpra. Acreditai que vim trazer paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a divisão que dura até hoje, né? A divisão de religiões que falam em nome dele, que não entendem nada do que ele colocou, querem trocar 6 por meia dúzia, né? Faz diferença se ele falou A ou falou B. Não, o que faz diferença é o que ele ensinou e nós colocarmos em prática o ensinamento dele, porque cristão é aquele que coloca em prática o que Jesus ensinou, mesmo que ele se diga ateu. Ele não sabe o que Jesus ensinou, mas ele é um homem de bem, é um homem, quando eu falo homem é humanidade, né? Homem e mulher de bem, que tem bons frutos. Esse é o verdadeiro cristão, mesmo que ele se diga ateu. Acreditai que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a divisão. Pois doravante
se encontram 5 pessoas numa casa, serão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará contra o filho contra o pai. Ou a mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Lucas capítulo 12, versículo 49 a 53. É o que nós estávamos falando da divisão, literalmente, dentro da família, daquele que entende o ensinamento de Jesus, perante os que não entendem, mas principalmente dentro de nós. Quando nós lutarmos com o pai, com a mãe, dentro de nós, de ensinamentos que estão no pretérito, ensinamentos que estão na nossa vida pretérita, nos ascendentes que tivemos, nos personagens que representamos em outras vidas, que trazemos hoje. Aquele preconceito que está lá no fundo e que eu nem percebo, e que na minha reforma íntima eu falo, nossa, eu sou preconceituosa, eu sou racista, eu sou homofóbica, eu sou isto, eu sou aquilo. E eu não percebo, porque tá tão lá no meu inconsciente, que só a hora que eu tomo uma palavra ou uma atitude, falo, nossa, que isso, eu não sou assim, eu não penso assim. Hoje você está lutando para não pensar assim, mas por milênios você carregou esse preconceito. Então é uma luta, é um embate interno, seu com o seu pai, com a sua mãe, ou seja, com aqueles que te ensinaram, aquelas atitudes, aquelas personas, aqueles papéis que você representou no passado, que te ensinaram a ter sentimentos que você carrega hoje e às vezes nem percebe. Você está lutando com pai e mãe, educadores do passado, que te fizeram crer em coisas que não servem para nada, que te atrapalham até hoje e com as quais você precisa lutar e vencer. Não é vencer destruindo, é vencer entendendo e transformando. Usando a energia que você usava em você para uma determinada atitude, usando esta mesma energia no campo contrário, para, eliminando essa atitude, ter uma atitude diferente. De novo vou usar exemplo de Paulo, porque Paulo tinha um conhecimento e uma devoção, embora errada pelos ensinamentos de Moisés, que ele saiu contra os cristãos de toda forma, com uma energia, com um foco, porque ele achava que eles estavam querendo destruir a lei de Moisés. A hora que ele entendeu o ensinamento do Cristo e a hora que ele assimilou aquelas verdades, a hora que ele assimilou que aquilo era verdadeiro, caíram as escamas porque ele era cego antes. É uma metáfora. O que aconteceu ali aconteceu dele ficar cego, mas pura e simplesmente para mostrar que ele foi cego a vida toda. A hora que Ananias faz com que caiam as escamas da vista dele, ele passa a enxergar, ele enxerga pura e simplesmente que ele era cego. E aí ele ainda vai buscar a nova visão, que isso leva 30 anos de trabalho para ele ter a verdadeira visão, o verdadeiro conhecimento do Cristo. O que ele faz? Aquela mesma energia. Por isso que quando a gente fala energia não é boa nem é ruim. Energia é energia, é como a gente a utiliza. Então aquela mesma energia, aquele mesmo foco que Saulo tinha para ir contra os cristãos, Paulo passou a usar aquela mesma energia em forma de amor, de empatia, de benevolência e foi buscar aqueles que nem acreditavam no Deus único, aqueles que tinham milhares de deuses, para ensinar a eles como irmãos a entenderem o Deus único, a entenderem o amor ao próximo, a entenderem a renúncia, a entenderem o aprendizado através das vicissitudes. Nós não entendemos até hoje. Graças a Paulo nós temos o evangelho conosco porque nós somos os gentios. Quem não era gentil era um judeu só, o resto tudo era gentil. Então se não fosse Paulo nós não teríamos esses ensinamentos conosco. Mas nós ainda somos politeístas. Por quê?
Porque nós não conseguimos entender o Deus único, que é amor. Nós servimos a vários deuses, que é o capitalismo, o materialismo, o ter, o parecer. Nós nos damos o nome de cristãos, mas não somos. Porque o verdadeiro cristão é aquele que realiza todos os dias, às 24 horas do dia, a vontade do Cristo, o ensinamento do Cristo, através das suas obras, não da palavra. Vamos lembrar Francisco de Assis? O Evangelho tem que ser ensinado, o Evangelho tem que ser levado a todos os lugares, nem que para isso tenha que se usar as palavras. Palavra é, em último caso, é o exemplo que faz com que a gente seja um cristão e pregue o Evangelho, através do exemplo, através das obras. Seria realmente Jesus a personificação da amenidade e da bondade, ele que nunca cessou de pregar o amor ao próximo, quem teria dito: não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar o filho do pai, o homem da mulher? Vim trazer fogo à terra e desejava que já estivesse aceso? Perdão. Perdão. Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensinamento? Não há blasfêmia, quer dizer, não há insulto em atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há blasfêmia, não há insulto nem contradição em suas palavras, pois é ele mesmo quem as pronunciou, e elas são testemunha de sua elevada sabedoria. Apenas a forma um pouco equívoca. Não exprime, quer dizer, um pouco errada, né? Não exprime com exatidão o seu pensamento, o que causa engano sobre seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar sua missão inteiramente pacífica numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso afasta, pois Jesus não poderia desmentir-se. Toda ideia nova necessariamente encontra oposição, e não há nenhuma que se tenha estabelecido sem lutas internas, é disso que Jesus fala. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, mais interesses afronta. Se a ideia é notoriamente falsa e se a consideram sem maior alcance, não afeta ninguém. Então, a deixam passar, pois sabem que não tem vitalidade. Mas, se é verdadeira, se está assentada sobre uma base sólida, se entrevê um futuro para ela, então um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas, né? Aqueles que lutam contra ela, que ela é um perigo para eles e para a ordem de coisas, cuja permanência lhes interessa. É por isso que atacam, bem como aos seus adeptos. Por isso, os fariseus, os sacerdotes atacaram Jesus e planejaram a sua morte, porque o que ele estava dizendo marcava fundo. Eles sabiam que era verdade, que era aquilo, que era na profundidade, é o que eles deveriam ter. Eles não tinham coragem. Por quê? Porque eles estavam servindo a outro Deus. Eles queriam ouro, eles queriam fortuna, eles queriam vestes caras. Eles queriam aparentar que estavam fazendo o que Moisés colocou. Mas eram sepulcros caiados, estavam pintados de branco, mas por dentro era uma podridão só. E é isso que Jesus veio mostrar, e eles se chocaram, porque quando a verdade nos incomoda é porque ela realmente nos atinge, porque é uma verdade que está sendo dirigida a nós, e aí pula, né? Que nem a pipoca.
pula. E vai se lutar contra aquilo que quer nos desmascarar, que foi o que fez o fariseu e que fez o sacerdote daquela época. Quantos de nós hoje ainda não agimos como os fariseus e como esses sacerdotes, querendo mascarar o que Jesus ensinou, achando uma outra forma de ver, mais fácil, com uma muleta, né? Ah, não, aqui nessa religião basta eu acender uma vela. Ah, não, naquela religião ali, se eu caminhar de joelhos daqui até não sei aonde, apaga o mal que eu fiz. Se eu for ali e me siliciar, pegar um chicote e ficar me batendo nas costas, na frente de todo mundo, mostrando para todo mundo como eu sou penitente, o meu pecado se apaga. Não preciso fazer mais do que isso. Não preciso me modificar. Porque é mais fácil se arrastar, mais fácil cumprir uma promessa, é mais fácil se siliciar do que olhar para dentro, lutar contra nós mesmos e nos modificar. Infelizmente, esta que é a verdade. Assim, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, encontra-se na emoção que causa em sua aparição, na violência da oposição que ela levanta e no grau e persistência da cólera dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava na base os abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Assim, fizeram-no morrer, crendo matar a ideia, matando o homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira, ela cresceu, porque estava nos desígnios de Deus. Saída de uma obscura aldeia da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face de seus inimigos mais enraivecidos, dos que mais tinham interesses em combatê-la, porque ela derrubava crenças seculares, as quais muitos mantinham mais por interesses do que por convicção. Então, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes mantinham crenças por interesse, não por convicção. Porque eles tinham acesso, eles sabiam ler, eles tinham acesso às escrituras de Moisés, né, ao Pentateuco mosaico, que é a Torá, e sabiam lá qual que era a verdade, mas não interessava para eles. Porque eles queriam ouro, eles queriam vestes, eles queriam posição, eles queriam poder. Ali, lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. Vamos lembrar, discípulo é aquele que estuda com o mestre. Apóstolo é aquele que vai pregar, que vai levar a mensagem do mestre para os outros. Foram inumeráveis as vítimas, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdade às suas antecessoras. É de notar-se que o cristianismo chegou quando o paganismo estava em seu declínio e debatia-se contra as luzes da razão. Ainda era praticado na forma, mas a crença desaparecera e só o sustentava o interesse pessoal. Ora, o interesse é tenaz, né? Ele é forte, né? O interesse é tenaz, nunca cede à evidência. Ele tanto mais se irrita, quanto mais os raciocínios que lhe opõem são peremptórios, ou seja, são decisivos, são definitivos. Então, tanto mais se irrita, quanto mais os raciocínios que lhe opõem são definitivos, incisivos, e quanto mais demonstram o seu erro. O interesse sabe que está errado, mas não é isso que o afeta, pois a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais teme é que a luz abra os olhos aos cegos. Esse erro lhe é proveitoso, por isso agarra-se a ele e o defende.
Sócrates também não tinha trazido a público uma doutrina análoga, parecida, até certo ponto a do Cristo? Então, por que ela não prevaleceu em sua época em meio a um dos povos mais inteligentes da Terra, que eram os gregos? É que não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. Ele semeou, no meio dos espinhos, semeou, como disse Jesus, no meio das pedras, Uma sementinha brotou ali, veio o sol e secou, os espinhos abafaram. O paganismo ainda não se desgastara. Cristo recebeu sua providencial missão no tempo apropriado. Os homens do tempo de Sócrates não estavam à altura das ideias cristãs, e muito faltava para tanto, mas havia uma maior aptidão geral para assimilá-la, pois começavam a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão, vamos lembrar que Platão foi discípulo de Sócrates, e Platão foi quem escreveu, as ideias de Sócrates. Sócrates não deixou nada escrito. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e predisposto os espíritos, Aqui ele fala, ver a introdução do parágrafo 6, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Lá na introdução, lá no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós falamos aqui sobre Sócrates e Platão. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre, a maior parte velada sob forma alegórica e figurada. A maior parte dos ensinamentos do Cristo são metáforas, formas alegóricas, formas figuradas. Daí nascerem numerosas seitas desde o início, todas pretendendo possuir a verdade exclusiva, de modo que nem 18 séculos, por quê? Porque estava ali em 1860, esse livro foi publicado em 1864, Por isso que ele está falando aqui de 18 séculos. Nós estamos aqui, no século 21. Então é o que ele está colocando aqui. De modo que nem 18 séculos puderam conciliá-las, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquilo que Jesus tomara a pedra angular, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquilo que Jesus tornara a pedra angular do seu edifício e da condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas trocavam anátemas, que é condenação, trocavam ideias, Quando um anátema é uma condenação que expulsa alguém de uma igreja, uma condenação que faz, porque aquela pessoa está indo contra uma ideia já prefixada, É o que ele diz aqui, essas seitas trocavam anátemas, condenações, e arremetiam-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, sufocando-as em sangue, em torturas e na chama das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos, fizeram-se perseguidores. Os primeiros cristãos foram perseguidos. Aí depois, quando o cristianismo, 300 e pouco lá com Constantino, que tornou o cristianismo como uma religião oficial, aí as coisas mudaram, aí foram perseguidos aqueles que não eram cristãos. Não se entendeu nada da ideia do Cristo, não se aprendeu nada, só usou o título, só usou uma adaptação do paganismo para as ideias do paganismo com o título de cristão. Inclusive a maior festa do paganismo era no dia 25 de dezembro, solstício de inverno. Aí eles criaram a ideia de que Jesus tinha nascido no dia 25 de dezembro.
e é quando a gente pega o relato do nascimento de Jesus, nós vamos ver que os pastores estão pastando as suas ovelhas, né? Por que os pastores estão pastando as suas ovelhas? Porque já tinha passado o inverno, dezembro é inverno naquela região. Então era impossível que Jesus estivesse ali com os pastores pastando, que ele pudesse ficar na manjedoura, né? No comedouro ali dos animais. Toda aquela história se passa em primavera e verão. Por isso que acredita-se que seja final de abril, começo de maio, a época da vinda de Jesus. Mas isso não faz diferença. Mas por que 25 de dezembro? Porque como 25 de dezembro era a festa mais importante do paganismo, por ser o solstício de inverno, eles colocaram, não, vamos dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, a gente continua fazendo a festa. Os cristãos ficam contentes e os pagãos também podem continuar com a sua festa. Política. Os cristãos vencedores do paganismo de perseguidos fizeram-se perseguidores. Foi com ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula. A cruz de Jesus, o fato dele ter cumprido as profecias, desencarnando ali naquela cruz vergonhosa que era para ladrões, né? Ele foi sem mácula, ele em momento nenhum ele errou numa mínima coisa. Ele veio nos mostrar o caminho e principalmente nos mostrar que podemos fazer o que ele fez e ainda mais. É isso que incomoda os religiosos daquela época, porque eles queriam ganhar dinheiro sendo os intermediários. Então, isto incomodava, porque Jesus sempre coloca o filho do homem, porque ele era igualzinho a nós, carne, filho biológico de José com Maria, um homem igualzinho a nós. Então tudo o que ele fez também nós podemos fazer. Ele é um espírito desenvolvido, um espírito crístico. E nós também podemos chegar a sermos espírito crísticos e aí fazermos ainda mais do que isso, ou seja, continuar o nosso estudo e nosso aprimoramento, porque ele continuou dele. É fato constatado que as guerras religiosas foram mais cruéis e fizeram mais vítimas que as guerras políticas, e que em nenhuma outra se cometeram mais atrocidades e atos de barbárie. Infelizmente. A culpa está na doutrina do Cristo? Certamente não, pois ela condena formalmente toda a violência. Em algum momento ele diz aos seus discípulos, abre aspas, ide, matai, massacrai, queimai aqueles que não crerem como nós? Fecha aspas. Não, pois ao contrário disse-lhes, abre aspas, todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai vosso próximo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Fecha aspas. Disse ainda, quem matar pela espada, perecerá pela espada. Fecha aspas. Portanto, a responsabilidade não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e fizeram dela um instrumento a serviço de suas paixões. É responsabilidade daqueles que ignoraram estas palavras, abre aspas, meu reino não é deste mundo. Jesus previa em sua profunda sabedoria o que deveria acontecer. Mas essas coisas eram inevitáveis, devido à inferioridade da natureza humana de então, que não podia transformar-se repentinamente. Foi preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos, aquela época, né, para mostrar todo o seu poder. Porque apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu puro, nunca foi posto em causa. Ele não cometeu nenhum erro. A censura recai sempre sobre aqueles que abusaram dele,
A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Quando Jesus diz, abre aspas, não penseis que eu vim trazer a paz, mas divisão, fecha aspas, seu pensamento era este, dois pontos, abre aspas. Não penseis que minha doutrina se estabelecerá pacificamente. Trará lutas sangrentas, nas quais meu nome será pretexto, será o pretexto. Porque os homens não me terão compreendido, ou não terão desejado compreender-me. Os irmãos separados por sua crença tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família, que não tiverem uma mesma fé. Eu vim trazer fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E desejo que se acenda para que a depuração aconteça prontamente, pois desse conflito a verdade sairá triunfante. É este fogo purificador, esse fogo de limpeza que Jesus está se referindo. Por isso que e desejo que se acenda esse fogo de depuração, para que a depuração aconteça prontamente, pois desse conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz, ao ódio entre partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então ele está colocando aqui, a guerra sucederá à paz, ao ódio entre partidos se sucederá à fraternidade universal. Às trevas do fanatismo se sucederá a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Ou seja, que fazendo conhecer o verdadeiro sentido de minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Encerrará a luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Enfim, cansados de um combate sem saída, que não arrasta consigo, senão a desolação, e leva a turbulência até o seio das famílias. Os homens reconhecerão onde se encontram seus verdadeiros interesses, tanto deste mundo quanto do outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos do seu descanso. Então, todos virão abrigar-se sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, conforme a verdade e os princípios que eu vos ensinei. Fecha aspas. O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. No entanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus encontra à frente de seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que acossados em sua última trincheira tentam barrar-lhe o caminho e suscitam-lhe entraves e perseguições. É por isso que também ele precisa combater. Mas passou o tempo de lutas, e perseguições sangrentas. As lutas que terá de passar são todas morais, e aproxima-se o seu termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um só raio, jorra em todos os pontos do globo e logo abrirá os olhos dos cegos. Portanto, deve-se entender pelas palavras de Jesus, as cóleras que ele previa, que sua doutrina suscitaria os conflitos
momentâneos que viriam como consequência as lutas que ela teria de suportar antes de estabelecer-se, como ocorreu aos hebreus antes de sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte, desígnio de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele. Ele era como o médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo do doente os humores nocivos. Então nós estamos aqui sacudidos por uma pandemia. Nós estamos aqui postos a pensar no nosso consumismo, na nossa vida maluca, nos nossos interesses pessoais que comandam tudo, num Deus que é o materialismo e o capitalismo que dá todas as ordens e que desarruma tudo. Nós fomos parados, o planeta inteiro parou para pensar, parou para analisar. E nós temos que entender isso como uma sacudida desses anos 2020, para que possamos fazer uma divisão de águas antes e depois de 2020.